E aí, meus queridos, espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E aqui a gente vai saber então das boas novas aí, algumas nem tanto assim, informações que a gente teve sobre algumas questões dos animes agora para janeiro de 2025. Tem novas adaptações, tem a volta, ou pelo menos algumas informações a mais sobre alguns animes muito aguardados e algumas outras questões mais gerais. Óbvio, a gente vai tratar também sobre a capa que tá nesse vídeo, então fica até o final dele para você não perder nenhuma delas, fechou? E vamos começar falando sobre Black Clover, que quem tava esperando essa obra retornar vai continuar esperando mais um pouco, porque ela literalmente ainda não tem nada de estreia, mas para quem acompanha o mangá, sabe que agora em janeiro começou as batalhas finais, né? Não que esse seja o finalzinho da história, tanto que o próprio mangaka da obra deu uma entrevista e falou que ele mesmo não sabe direito ainda como vai ser o final do Black Clover. Só que o anime em si, como havia chegado bem perto do mangá, acabou parando e agora a gente já sabe que tem sim um bom volume aí para fazer mais adaptação. E aí, embora ainda não foi dito nada sobre a continuação do anime, nos dias 22 e 23 de março, a gente tem a Anime Japan, que o estúdio Pierrot, que é o do Black Clover, assim como o do Naruto e vários outros, vai marcar presença lá e dizer quais são os seus projetos futuros. E pode ser que o Black Clover esteja entre eles. Além disso, para quem acompanha os vídeos do canal, sabe que o estúdio Pierrot criou um novo estúdio, né, chamado Pierrot Films, e também fez grandes parcerias no intuito de criar, de deixar para esse estúdio obras com uma maior magnitude, mais bonitas, com uma animação melhor e várias outras coisas, assim como a gente teve em Bleach, que foi o primeiro anime produzido nesse novo estúdio deles. E a gente já viu que a qualidade tá surreal, né? E não é nada mais do que só uma possibilidade, né? Mas seria muito plausível a continuação do Black Clover nesse novo estúdio, já que temos toda uma demora para anúncio de uma nova temporada, ou até mesmo filme que seja, para mim, vindo alguma coisa tá ótimo. Pode ser também porque a produção nessa qualidade demanda mais tempo. Então, torcemos para que, assim como Bleach, Black Clover também tenha uma elevação de nível. Teremos também Attack on Titan, o último ataque, o fim do final do encerramento definitivo do desfecho de Attack on Titan. O último capítulo agora vai 2.0. Não, brincadeira, é só Attack on Titan, o último ataque mesmo. É que é tanto final, né? Não, agora vai, agora é um filme, é continuação, parte 2, 2.0. A gente dá uma perdida aí, né? Esse filme que tem as mesmas cenas que já conhecemos, porém inclui ali algumas inéditas que não estão presentes no anime. Essas novas partes, pelo que dizem, vão enriquecer a experiência dos fãs e proporcionar uma nova perspectiva sobre a conclusão da história, além também do pós-crédito ser bem interessante. A Crunchyroll revelou que o filme vai ser lançado nos cinemas BRs no dia 27 de fevereiro. E falando de continuações oficialmente informadas, a gente vai ter o retorno de Dorohedoro, que já estava confirmada a produção da segunda temporada, só que agora é mais do que oficial, porque saiu alguns pontos sobre o estúdio, que é a MAPPA, ainda continuar com a obra, e o diretor, o roteirista, etc., ainda são os mesmos também, então esperaremos por uma obra de nível igual ou superior. Além disso, por mais inconsistente que foi a informação da data de estreia, o que foi dito é que sim, a gente vai ter o seu retorno para algum momento de 2025. Segundo o site Collider Ranks, a terceira temporada de One Punch Man é a segunda obra mais aguardada de 2025, ficando apenas atrás de Dandadan. Já que pela única PV que a gente tinha até o momento, a qualidade da obra parecia ter caído muito, né? Só que em compensação também foi dito que era apenas para dar um hype a mais e que a obra sim virá como algo incrível. A gente vai ter que esperar, né? Além disso, o anime vem sim para 2025, sem data específica confirmada, só que na Anime Japan, nos dias 22 e 23 de março, vai ser liberado um novo trailer do anime e talvez mais informações com uma data mais específica da estreia dessa obra. E o filme de Jujutsu Kaisen Hidden Inventory Premature Death vai ser lançado nos cinemas do Japão dia 30 de maio de 2025, abordando os 5 a 6 primeiros episódios da segunda temporada, só que aqui também vai ter algum aprofundamento a mais que não foi mostrado no anime. Quanto à terceira temporada, não tem nada de data ainda, porém o intervalo que a gente teve da primeira para a segunda foi de 2 anos e 4 meses mais ou menos, e seguindo o mesmo tempo teríamos a terceira provavelmente ali por volta de abril de 2026, o que também faria um pouco de sentido, já que a MAPPA tem muitos animes de peso para fazer.
Demon Slayer, que agora no seu gran finale a gente vai ter uma sequência de 3 filmes, mostrando as lutas dos Hashiras e demais personagens contra os Luas Superiores no Castelo Infinito, sendo o primeiro deles já anunciado pela própria Shonen Jump no X para estrear no cinema dia 12 de setembro de 2025, e tem entrevistas ainda de algumas pessoas envolvidas no projeto dizendo que nunca viram algo tão bonito quanto que está sendo produzido. Pode ser só para dar mais um hype? Pode, mas também isso pode ser muito verdade, né? Por dúvida das vias, a gente coloca ali na nossa agenda que dia 12 de setembro de 2025 a gente tem lugar marcado pra gente ir. Falando então de novas adaptações que foram anunciadas agora em janeiro, a gente tem, por exemplo, o anime Futari Solo Camp, onde um tiozão que curte acampar solo acaba sendo interrompido por uma mulher que também tem o mesmo sentimento de querer acampar sozinha, só que ela não tem experiência nenhuma nisso e é toda desajeitada, esquecendo até mesmo de levar a barraca. E mesmo ele não querendo ninguém por perto, ela decide ficar seguindo ele para aprender mais sobre esse mundo. Pelo menos ela é muito boa em preparar comidas, o que acaba agregando uma ajuda pro tiozão, e eles acabam começando uma certa amizade que vai tendo pequenas evoluções de sentimentos em meio a uma comédia interessante enquanto vão acampando. Produzido pela Synergy SP, um estúdio que não tem grandes obras, a mais conhecida é Initial D, e alguns outros animes de beisebol que compõem as notas mais altas. Entretanto, pela PV, a animação em si parece estar bem interessante. Water Attribute Wizard, anunciado para julho de 2025, esse anime de ação-aventura com Isekai e reencarnação, sobre um garoto que foi levado de Isekai pelo já conhecido Sr. Caminhão e tá todo faceiro, porque ali tem magia e pode ter agora uma vida de boas. Ainda mais depois que descobre que recebeu aptidão para magia de água, o que pode ser usado de várias formas. O que ele não sabe é que ele tem uma skill oculta de juventude eterna. No início, tendo que sobreviver em um local cheio de monstros, aos poucos ele cria a vida pacífica dele, até o momento em que, sem nem perceber, se passaram 20 anos, onde ele já está praticamente no auge da força da magia para os humanos, e é o momento em que começa a ter certos encontros que o levarão a aventuras aventurescas pelo mundo, com produção da Typhon Graphics, que honestamente tem poucos, e a grande maioria não foram bons animes, em conjunto da novata criada em 2024, Wonderland, que terá como primeira participação esse anime. Hikaru ga Shinda Natsu, ou O Verão que o Hikaru empacotou, temos uma adaptação de um mangá com uma nota bem expressiva de mistério, suspense e terror, falando sobre dois amigos de infância que moram em uma cidade rural e um deles, chamado Hikaru, ficou desaparecido por um tempo em uma montanha local e depois, igual o Mr. M, ele voltou. Só que seu amigo viu que tem algo de errado e é quando temos o Hikaru revelando que na realidade ele não é mais o que era e sim algo sobrenatural, um monstro ou alguma coisa assim, e pede para que não diga nada para ninguém, senão ele teria que matar todo mundo e gostaria de aproveitar a primeira vez que ele consegue viver como um humano. E aí temos várias coisas bem estranhas acontecendo, como um pessoal vendo o Hikaru e chamando ele de Lorde alguma coisa, pessoas morrendo e desaparecendo sem nenhuma explicação, colocando aquele ponto de interrogação na nossa cabeça para tentar entender todo esse suspense. Ficando com o estúdio Sai Games Picture, que tem obras interessantes com uma nota média bem boa, o que pode ser um bom anime nesse estilo vindo por aí. O mangá Clivates foi divulgada a adaptação perto da metade do ano passado e agora foi oficialmente dita que terá sua estreia em algum momento de 2025. Falando sobre um mundo que tem várias raças e reinos e um deles mandou 13 heróis para derrotar uma besta mágica, só que são todos massacrados e sem dó nem piedade, essa mesma besta vai até o reino que atacou e desacopla a cabeça do rei sem nem dar tempo pro cara pensar, e destrói todo aquele lugar levando todo mundo de base. É bem poucas ideias o bicho aqui. Porém, encontra um bebê humano e fica fascinado por ele, levando-o consigo. Não sabendo como cuidar do pequenino, acaba ressuscitando um dos 3 heróis, que na realidade é uma heroína no caso, para ajudá-lo, transformando-a em uma imortal. E aí temos os dois saindo para tudo que é lugar, tentando achar, por exemplo, alguém para amamentá-lo e várias outras coisas que vão precisar. O legal é que o Rei das Bestas tem uma forma humanoide e acaba, no final de tudo, meio que sempre ajudando as pessoas mais necessitadas. E outras questões bem legais, além do fato de ser uma aventura bem diferente das convencionais, é que tem muitos monstros, raças, seres muito legais, é muito cativante eles,
o que rende uma ótima leitura desse mangá. E o anime terá um aspecto mais antigo, só que muito bonito, o que ficou incrivelmente legal e deu uma nostalgia muito boa. Shirobuta Kizoku, um isekai onde o protinha parece bem familiar ao prota do anime Kizoku Kantei Skill, só que mais bolachudo, né? E aqui, onde ele é o quinto filho de um nobre corrupto, só que super poderoso, manda na bagaça toda, que governa o país. Entretanto, ele nasceu com as memórias da sua vida passada de um japonês comum, e ao conhecer seu meio-irmão, descobre que ele irá crescer e um dia virá para matá-lo pelo direito ao trono. Mesmo sabendo disso, decide criar laços com o garoto e fazer de tudo para que ele tenha uma vida feliz e boas memórias, em vez de só seguir aquele caminho e futuramente poder acabar se tornando igual seu pai ou alguém todo ferrado das ideias. Tivemos mais um PV sendo liberado do novo anime shonen Tongen Ankin, que é muito semelhante, para não dizer igual, ao menos o que se diz de início ao no Exorcist, e que no canal já tem um vídeo falando e com explicações maiores sobre que eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira ver. E temos um garoto meio Oni, meio humano, viciado em armas e sendo criado por seu pai adotivo, e do além ele vê o seu velho indo de arrasta pra cima, na sua frente e ainda descobrindo que fazia parte de uma seita que caça Onis, só que decidiu criá-lo por algum motivo. E com isso descobriu também que ele mesmo tem sangue Oni. E temos o garoto usando seus poderes, que é a manipulação do sangue, para fazer armas, assim como indo para uma escola onde vai aprender a treinar seus poderes. O que me preocupou um pouco nesse novo PV são algumas partes que mostrou um CGI meio problemático, né? Eu espero que não venha tão maçante na obra toda. Otome Game no Heroine the Psycho Survivor, uma história de ação, aventura e fantasia, com a light novel tendo uma nota bem legal. E olha que o mangá também foi bem interessante de ler, onde uma garota que ficou órfã por causa de um ataque de monstros à sua aldeia e passa 3 anos terríveis em um orfanato até que consegue fugir, só que aí uma mulher vai atrás dela para tentar roubar um item que a garotinha tinha e depois levá-la de base. Porém, no meio da treta toda, a garotinha entra em contato com um cristal estranho e meio que vê o seu futuro e entende que na realidade ela deveria ser uma heroína em um jogo Otome Game. Dito isso, ela passa de uma criança comum para uma totalmente fria e calculista, passando a faca nessa mulher que a atacou e depois voltando pro orfanato e passando a peixeira num cara que era ruim naquele lugar quando ele estava dormindo. Ou seja, o negócio aqui ficou bem cruel, né? No meio disso, sabendo do seu futuro, ela quer fugir dele e fazer seu próprio caminho, juntamente com um garoto que ela encontrou em uma floresta, enquanto aprende a sobreviver sozinha. Agora, algumas notícias mais gerais. A gente tem um anime Akuyakura Jou Tensei Ujisa, que já participou de um vídeo ou outro aqui do canal, principalmente um bem recente, que teve sobre grandes surpresas, porque que anime interessante, é uma comédia, é legal, tira boas risadas, e a gente tem ainda um encerramento com referência ao Brasil, com a música Matsuke Samba e palavras tanto em português quanto em espanhol, e visualmente roupas que lembram a do carnaval. Isso porque, na realidade, o Matsuke Samba foi criado lá em 94 e é apresentado por pessoas com kimonos dourados e dançando passos do samba e todo um remolejo do quadril e vários apetrechos brilhantes. Obviamente foram apenas alguns traços BRs que foram introduzidos nisso, mas já algo bem legal, né? Viu? Aqui também tem conhecimentos culturais. Agora a gente tem uma notícia que pode ser boa e pode ser ruim, mas na minha opinião ela não consegue ser ruim não. A gente tem a maior organização do mundo contra a pirataria, que informou que o maior site pirata do mundo de animes conseguiu passar todas as streamings do mundo em visualização, tendo por volta de 364 milhões de visitas, enquanto a Disney Plus é a segunda com 343 milhões e a Crunchyroll com meros 125 milhões. Ah, vamos falar sério, é complicado, porque assim, a Disney, a Amazon e algumas outras, elas têm poucos animes no catálogo delas. Beleza, que começaram há pouco tempo a puxar, né, mais animes, viram que isso literalmente dá visualização, só que a própria Crunchyroll tá tirando anime do catálogo deles, né? Às vezes algum que a gente assistiu uma hora, eu vou tentar recomendar aqui pra vocês, ele não tá mais lá. E as legendas da Crunchyroll, então, senhor, que coisa mais horrível que é. Eu vou comentar um pouquinho depois que tem um assunto sobre isso aí. Fora que assim, você vai pagar pela Crunchyroll, você vai pagar pela Disney, você vai pagar pela Netflix, você vai pagar pela Amazon,
Quantos streaming a gente tem que pagar? Porque um anime tá aqui, o outro tá lá, o outro só tá no outro. Um nem existe em nenhuma desses streaming. Vai ficar gastando dinheiro nisso? Beleza, eles têm dublagem, eles fazem as dublagens, algumas muito boas, agora recentemente começou uma dublagem melhor. Só que enquanto isso você não tem a dublagem, mas você tem todos os animes agregados com uma boa legenda nos sites não oficiais, de graça. E não adianta eles querer ficar tirando do ar esses sites. Isso aqui é uma hidra. Cortou um, nasce dois no lugar. É sempre assim e sempre vai ser. O que acontece é a mesma coisa que a gente teve, por exemplo, quando as locadoras começaram a fechar, quando teve a Netflix, quando veio a Amazon Prime, quando os taxistas perderam espaço para o Uber. Eles têm que se inovar, e é a mesma coisa que aqui que os streamings vão ter que fazer. Vocês têm que se inovar, meus queridos. Ainda na mesma pegada, falando sobre as legendas da Crunchyroll, que eu disse que eu ia comentar um pouquinho, assistindo ao anime recém-lançado Medakani Kuroiwa, que é uma comédia romântica bem legal, é engraçado, só que a legenda dessa bagaça não tem nada a ver com o áudio original, nem mesmo alguma referência ao mangá, porque em vez de manter as palavras da conversação normal, eles distorceram tudo e colocaram uns dialetos que ficou ridículo pro anime. Por quê? Porque já acha esse Zé dentro d'água. Olha isso. Como é que tem um homem? Sentiu no coração, né, fi? Derrubam qualquer homem. Carcinha. E eu não tô querendo denegrir ou falar mal de qualquer dialeto aqui. Não é isso. Só que isso não combina. Até porque isso, no original, não existe. Eles não estão falando um dialeto, por exemplo, de alguma coisa no Japão. Eles estão falando palavras normais. No mangá também não tem nada disso. Então, pra que colocar isso aqui? Agora a gente começa a entender por que eles tiraram os comentários dos vídeos, né? Tá difícil, hein, Crunchyroll? Tá difícil. Ainda sobre a laranjinha, a gente também teve o anúncio que vai voltar o Crunchyroll Mangá, que é um aplicativo tanto para celular quanto para computador, para assinantes premium. A primeira versão desse aplicativo foi lançado lá em 2013, só que algumas questões da própria Kodansha fez com que eles tirassem algum dos conteúdos, o que causou a descontinuação do serviço agora em dezembro de 2023. A Crunchyroll não disse quais são as obras que vão estar de início, mas indicou que o objetivo deles é oferecer um serviço abrangente. No vídeo anterior desse mesmo formato, que foi lançado no finalzinho de 2024, eu falei sobre a Sony ter conseguido comprar um pedaço da Kadokawa, né, e alguns possíveis problemas que eu falei lá no vídeo. E aconteceu. Só que não por parte da Sony. Foi um anúncio da própria Kadokawa, onde o diretor de produções da Kadokawa falou que os planos futuros é investir mais em continuações de animes que já fazem sucesso e não em novos animes. E isso eu tava esperando que a Sony viesse querer fazer. Só que não, veio da Kadokawa. E eu até entendo um pouco porque é um lucro certo, você já sabe qual é a obra que vai dar certo, qual é a obra que o pessoal já tá esperando, qual é o tema que todo mundo gosta. Só que o problema é que isso vai cair na mesmice. Aquela história clichê, personagem que já apareceu 300 mil vezes, é o mesmo anime de zilhão de outros. Isso é um grande problema. E funciona mais para aqueles cracudos isekai, por exemplo, sabe? Que é um isekai ruim, mas ele vai assistir porque é um isekai. Ele tem o vício da pedrinha isekai dele. Embora o diretor disse que tá ciente desse problema futuro. E além disso, eles também querem expandir o número de estúdios internos para assim conseguirem atribuir de forma melhor e mais ordenada para cada um estilo específico de animação, focando nos pontos fortes de cada obra. E isso sim é algo maravilhoso, porque veja bem, você tem mais estúdios e cada um deles vai ter algo em específico, né? Vai ser bom em produzir alguma coisa. Aí você vai pegar uma obra e vai ver, olha, isso daqui é uma Dark Fantasy, esse aqui é traços desse jeito, é tal. Vai combinar mais com esse estúdio, joga para eles. Se começar a fazer literalmente essa divisão, olha, as obras literalmente podem ganhar uma evolução muito boa. Além disso, teve o comentário do próprio diretor que também existe planos aí de melhorar as condições de trabalho dentro da indústria para que assim os animadores possam planejar suas vidas de forma estável e segura. Ghost of Tsushima, um jogo aí do samurai que é muito legal, tá vindo para uma adaptação.
que durante um evento da Sony, a Crunchyroll então anunciou a produção de um anime baseado na versão multiplayer do jogo, que se passa durante a primeira invasão mongol ao Japão. E no game a gente joga com um samurai que tem que abandonar as suas tradições para proteger sua terra natal, Tsushima, contra o exército invasor. Tendo muita ação, treta, um gore bacana também, o anúncio teve uma imagem visual inicial, além da confirmação de que a obra deve chegar como exclusivo da Crunchyroll em algum momento de 2027, onde o pessoal envolvido na obra já teve presente em Batman Ninja, algumas coisas de JoJo, Fate Zero, Madoka Magic e ainda a Aniplex, em conjunto com a Sony, vai fazer uma parceria para fazer as partes sonoras. O que ainda não se sabe é qual arte visual vai ser utilizada, então pode ser que venha algo bem grande por aí. Temos também um anime quase que 100% feito por IA, o Twins Hina Hima, que teve um vídeo aí mostrando alguns detalhes, como é que está sendo feito, sobre o que é. E a história basicamente são duas garotinhas ali que querem querem viralizar no mundo do TikTok. É, só isso mesmo. E quando se fala que a IA tá fazendo o anime, não é tipo um chat GPT que você escreve lá a cena e ele faz pra você. Tem todo um pessoal por trás fazendo a base dos personagens, como que eles querem que se pareçam, como são as feições nos rostos, né, que devem ser utilizadas, coisas para a IA seguir como padrão durante a criação das cenas. E essas que tem o fundo só meio que colado uma imagem real e a própria IA transforma ela em estilo anime. E me preocupa um pouco essa utilização de IA pelo fato da qualidade ser algo bem duvidoso. À primeira vista parece ser legal, só que eu confesso que tem algumas coisas meio bizarras e movimentações meio quadradas que depois de uns 5 minutos vendo já começou a me dar uma agonia. Agora, tem um lado super maravilhoso também, que isso pode vir como um auxiliar no processo de animação, podendo acelerar e reduzir os custos de produção tanto de grandes obras, assim como de estúdios menores que sofrem com a competitividade. Por exemplo, tem algum estúdio com uma obra super original, que poderia ser uma grande obra, só que esse tipo de aposta custa caro? Tá aí a IA que pode reduzir esses custos. E você, qual dessas notícias mais gostou de saber? Deixa aí nos comentários, dá aquela curtida no vídeo para dar aquela força pro canal e se inscreva então para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!